Olá, tudo bem, pessoal? Aqui, professor Marcos Melo, para a gente falar de história no vestibular. Hoje eu queria começar falando aqui da letra de uma música do Caetano Veloso, que chama-se É Proibido Proibir. Não sei se você já ouviu essa canção. Se não ouviu, quando a gente terminar de ver aqui o nosso vídeo, vai lá e ouve essa canção, que é bastante interessante, e você vai perceber que existe ali todo um contexto que inspirou o Caetano a fazer a canção no famoso Maio de 68. Não sei se você também já estudou esse ponto aí na história, e ele é bem interessante e eu acho que você vai curtir. Para começar, né, temos que falar que foi um movimento que atingiu diversos países do Ocidente, tanto na Europa, né, especialmente, como no Brasil, no México, nos Estados Unidos e assim por diante. Nós vamos tentar aqui ser bem didáticos, separar país por país e tentar, obviamente, de forma resumida, analisar esse ano que foi revolucionário no mundo. Eu espero que você curta. Nós vamos começar pela França. Esse movimento que começou com uma reivindicação que hoje nós podemos considerar até assim pouco relevante. Então, os estudantes protestaram contra a ideia da universidade de separar homens e mulheres nas moradias. Então, não sei se você sabe, algumas universidades, principalmente as maiores, possuem moradias para os estudantes. Talvez você, inclusive, o ano que vem, venha morar numa dessas moradias, né? Então, na USP, na Unicamp, então, geralmente, os estudantes vêm de outros estados, somente nas universidades federais, às vezes do interior para a capital, por exemplo, e acabam de morar nessas residências. Então, como eu estava dizendo, eles queriam separar homens e mulheres, e aí houve um protesto contra isso, e como uma bola de neve foram se somando outras reivindicações, e passou a ser uma crítica mais ampla, né, em relação ao conservadorismo da sociedade francesa da época, o certo autoritarismo, né, do governo do Charles de Gaulle, enfim, uma série de situações também internacionais, como por exemplo a Guerra Fria, certo? Ou seja, era um mundo muito polarizado entre duas ideologias, os Estados Unidos liderando aí o mundo capitalista, a União Soviética liderando o mundo socialista. Isso gerava também uma tensão, porque havia a possibilidade de um confronto nuclear, o que colocaria a humanidade em xeque, né? Talvez até a existência da própria humanidade. Então, todos esses fatores somados acabaram gerando aí uma situação, como eu disse, revolucionária. Claro que está aí também a questão da maior liberdade sexual. Foi nos anos 60 que surgiu a pílula anticoncepcional, e isso vai, de certa forma, né, contribuir também para revolucionar esse aspecto da sociedade. Então, como eu estava dizendo, é um conjunto de situação vai se somando e ganhando uma dimensão maior. A Universidade Sorbonne, também tradicionalmente famosa, né, mundialmente, incorporou essa reivindicação. A França tem toda uma tradição, certo, da Revolução Francesa de 1789, Comuna de Paris de 1871. Então a França, como eu disse, por todo esse aspecto histórico, ganhou, né, muita relevância o movimento, por isso vai influenciar outros países, inclusive, certo, vizinhos, mas como eu disse, por uma questão didática, vamos focar na França no primeiro momento, mas como já antecipando, houve reflexos na Inglaterra, na Alemanha, na Itália e assim por diante. Então, como eu disse, os estudantes então fizeram vários protestos, foram duramente reprimidos, inclusive um depoimento, um documentário desses que eu vi, um protagonista da época dizia, né, que a polícia avisava com megafones, olha, não saiam. Na verdade, acabava fazendo até uma divulgação, e às vezes nem sabia que ia ter a manifestação e participar. Então, lá no Quarteirão Latino, surgiram as famosas barricadas, que depois ficaram conhecidas como as Barricadas do Desejo. Então, vários carros foram, né, tombados, incendiados,
Alguns estudantes alegaram que a própria repressão fazia isso para que a população francesa ficasse contra o movimento. Enfim, nesses momentos isso sempre mesmo muito comum até de acontecer, mas não cabe aqui agora a gente, né, fica difícil para saber o que realmente, quem começou. O importante é isso, né, que os estudantes então se rebelaram, foram duramente reprimidos, e aí se somou a também luta dos trabalhadores. E aí veio se somar a luta dos trabalhadores. Então, mais de milhares, né, de trabalhadores franceses entraram em greve. Então, realmente a sociedade francesa foi pega assim meio de surpresa, né? Esse movimento, que, como eu disse, começa com os estudantes e expande para também, né, o mundo do trabalho. Só que rapidamente o governo conseguiu contornar essa situação porque concedeu aumento para os trabalhadores. E aí, diante desse aumento, os trabalhadores, né, se retiram do movimento, e aí ficou restrito realmente mais aos estudantes. O Charles de Gaulle conseguiu, inclusive, ser eleito presidente, mas renuncia em 69. 68 também foi um ano muito marcante nos Estados Unidos, porque foi o assassinato do Martin Luther King. Então, é óbvio que a luta dos, né, afrodescendentes norte-americanos sempre existiu. O processo de abolição da escravidão nos Estados Unidos foi, de certa forma, mais traumático, né, nesse sentido, se comparar com outros países, como o Brasil, por exemplo, porque foi em meio à Guerra de Secessão. Então houve o confronto entre o Sul, né, os estados do Sul e do Norte dos Estados Unidos, em 1863, durante o confronto. Então Abraham Lincoln decretou a abolição da escravidão. O Norte venceu a guerra, né, o Sul era onde estavam a maioria dos escravos, nunca aceitou muito essa abolição, tanto é que logo na sequência surge o Ku Klux Klan, certo? Prova de que o Sul nunca aceitou a abolição da escravidão de fato foi o assassinato do presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, logo depois do confronto, dias depois, na verdade. Então essa questão sempre foi mal resolvida e, diga-se de passagem, até os dias atuais, né, nós sabemos, não faz muito tempo aí, houve aquele episódio em que um policial branco, né, sufocou um suspeito negro, que deu origem a esse movimento que também foi quase que mundial, vidas negras importam. Então é uma questão que se mantém até hoje, mas vamos focar em 68. Desde o comecinho ali da década de 60, vários movimentos já começavam a se articular, e alguns destaques individuais, outros de movimentos. Por exemplo, Michael X, que era um líder muçulmano, ele pregava então uma resistência, vamos dizer assim, mais violenta. Por outro lado, tinha também ali a liderança do pastor protestante Martin Luther King, que inclusive o nome, né, já diz tudo, vem lá do Martinho Lutero, que aqui no Brasil a gente chama de Martinho Lutero. Então, Martin Luther King era um que defendia então uma postura mais pacifista. Nós temos também como destaque o surgimento dos Panteras Negras, que também tinha esse lado mais violento, né, como resposta à violência que recebiam. Individualmente também um destaque bastante relevante, a Angela Davis, que inclusive um pouco antes da pandemia esteve aqui no Brasil fazendo palestras. Então havia toda uma efervescência ali, né, de movimentos que lutavam pelo fim do preconceito, pelos direitos civis. Em 68, infelizmente, aconteceu esse assassinato, né, de Martin Luther King. Então, os Estados Unidos teve esse aspecto, certo, da luta dos negros pelos direitos civis. Outro detalhe interessante, pessoal, de ressaltar, é que os Estados Unidos estava vivendo, como nós falamos há pouco, a Guerra Fria. E qual eram os valores que os Estados Unidos diziam defender? A ideia de democracia, certo? De liberdade. E internamente tinham essa segregação. Existiam escolas para negros, escolas para brancos, né? Ônibus para negros, ônibus para brancos.
Então era uma contradição muito grande. Então era natural que surgissem esses movimentos reivindicando uma igualdade no mínimo de direitos, certo? Diversos líderes, voltando à ideia, né, dos Panteras Negras, foram presos, outros, né, acusados de subversão. Enfim, foi, como eu disse, também um período bastante efervescente nesse sentido. Então, o ano de 68 também nos Estados Unidos. Paralelamente, aconteceu também um movimento que a gente pode dizer assim, classificar como pacifista, certo? O movimento hippie, pacifista, ou seja, os Estados Unidos tinham intensificado a participação na Guerra do Vietnã, então diversos jovens norte-americanos eram recrutados para ir lutar do outro lado do planeta, enfim, então a juventude começou a se levantar também contra a Guerra do Vietnã. Por isso aqueles slogans, faça amor, não faça guerra, paz e amor, certo? Eram slogans daquele período. Um aspecto também interessante de se analisar, pessoal, é que cada vez o mundo estava mais globalizado. Nós usamos mais esse termo, né, principalmente dos anos 90 para frente, mas desde a década de 60, que até antes mesmo, né, mas enfim, à medida que os meios de comunicação vão também ficando mais eficientes, o mundo vai se globalizando literalmente cada vez mais, e às vezes, fazendo até um paralelo, né, inclusive com o episódio aí do corona, você vê, surgiu lá no interior da China a doença e atingiu todos os países. Então, da mesma forma que a doença, né, infelizmente aí no caso, se propagou para todos os países, isso acontece também com as ideias. Às vezes uma ideia que é específica de uma região acaba, se ela tiver força, realmente um, um eco na sociedade do que realmente acontece, dos problemas, ela pode ganhar uma dimensão mundial, que foi o que aconteceu em 68. Começa num determinado local e vai se espalhando para os demais. No caso também, que inclusive foi explorado por uma questão na FUVEST, recentemente, 2019, na segunda fase, eles colocaram duas fotos, uma do México e uma da Tchecoslováquia, e queria que o aluno comparasse os movimentos. Então, olha, eu resolvi colocar a questão aqui para você visualizar melhor. Então, do lado direito, Primavera de Praga, o episódio na Tchecoslováquia, e ao lado esquerdo, a questão do México. vamos por ordem. A primeira era no México. No México, eles estavam questionando um massacre que houve em 68 também, e numa universidade. Calcula-se que foram mortos, pessoal, no mínimo 500 alunos. Pensa o absurdo, né? O México era governado por um partido há muitas décadas, então eles reivindicavam maior liberdade de expressão, uma maior democratização, né, da política, e, como eu disse, foram massacrados literalmente. Seria uma Olimpíada do México, e o governo, então, queria mostrar para o mundo um país harmônico, sem violência, e por isso fizeram isso, ou seja, eles... Veja o que se questionou. Eles colocaram, né, observe atentamente as imagens, responder. Na primeira, explicar o protesto relacionado ao chamado massacre de Tlatelolco, ocorrida no México em 1968. Então, veja, era apenas para explicar o caso mexicano. Logo na sequência, nós vamos falar também da questão da Tchecoslováquia. Aguarde que nós já vamos comentar. Participaram para que não ocorressem protestos durante as Olimpíadas, e acabou resultando então nesse episódio trágico para a sociedade mexicana. Todos os anos até hoje os estudantes lembram essa data. Não podemos falar que é uma comemoração, né? Eu prefiro a palavra a relembrança desse episódio aí. Inclusive nessa Olimpíada até há uma referência com o que acontecia nos Estados Unidos. Atletas negros fizeram a comemoração com o punho erguido, que era o símbolo dos Panteras Negras. Inclusive foram punidos, enfim, mas foi um ato simbólico bastante interessante. Voltando à questão da FUVEST,
Vamos dar uma puladinha na B, porque eu não expliquei ainda, e vamos lá para C. Relacione esses dois movimentos, que seria o caso da Tchecoslováquia com o caso mexicano, no contexto mundial do período, ou seja, você teria que fazer referências a esse famoso maio de 68, esse movimento que mobilizou grande parte da juventude da época. Outra coisa, pessoal, que na América Latina a gente também tem que pensar, maio de 68, é que fazia pouco tempo que tinha acontecido a Revolução Cubana. A Revolução Cubana foi em 59, nós estamos falando de 68, então não sei o que você pensa sobre a Revolução Cubana, aqui também não é o caso da gente dizer que foi positivo, foi negativo, nós estamos analisando o contexto histórico e nós, como eu sempre falo para vocês, tem que mergulhar no período. Então, o que significou a Revolução Cubana? Para muitos jovens da época, era uma revolução redentora, uma revolução, né, positiva, ou seja, a transformação de um mundo, né, do consumo, do individualismo, para uma sociedade igualitária, em prol do coletivo. Então ela foi, né, vista como um farol, como uma vitrine, vamos dizer assim, na América Latina, porque até então o socialismo estava, né, na China, na União Soviética, no leste europeu, ou seja, estava distante do mundo ocidental, especialmente da América. E a Revolução Cubana, ela trouxe, como eu disse, para a América Latina essa esperança. Então, a luta contra o imperialismo americano, então ela, né, acabou, né, sendo inspiradora. Então, para pensar a política aqui na América Latina dos anos 60, você tem que ter como referência essa revolução que acabou influenciando aí muito a esquerda latino-americana. Como eu disse, sem entrar em juízo de valor, se é positivo, se é negativo, certo? Isso cada um tem a sua consciência, e outras aulas também específicas sobre a Revolução Cubana talvez ajudem a elucidar isso, né, com maior clareza. E aí deixaremos isso para um outro momento. Como eu disse, até mesmo o Brasil também teve o seu maio de 68, entre aspas, que é o que nós vamos falar agora então na sequência. Pessoal, em 68, o que estava acontecendo no Brasil? Havia uma ditadura militar, um general tinha acabado de suceder o outro, tinha saído o Castelo Branco e assumido o Costa e Silva, e ele era identificado com uma linha chamada linha dura do Exército, ou seja, uma linha mais rígida, como diz o próprio nome. E aí os estudantes começaram a fazer uma série de protestos, né, de rua, também, né, reprimidos com violência, inclusive houve a morte de um estudante, que deu margem a várias outras manifestações. E aí como que a ditadura reagiu? Olha, o mundo, né, o país está virando uma baderna, nós temos que pôr ordem. E isso foi então o pretexto para a instituição do Ato Institucional número 5, conhecido como AI-5, certo? Então esse AI-5 vai aumentar o poder do presidente, do poder executivo no caso, e vai tomar uma série de medidas, aumento da censura sobre a imprensa, certo? Censura a peças, a música, enfim, o fim, né, da liberdade. Muitos chamam de o golpe dentro do golpe, porque aí sim foi uma instauração de uma ditadura de forma mais assim acentuada. Então, por exemplo, o fim do habeas corpus, ou seja, as pessoas poderiam ser presas e não poderiam pedir para responder em liberdade, ou seja, então todo esse contexto foi então, vamos dizer assim, pensando, né, nesse paralelo com o maio de 68, então também os estudantes se manifestaram contra aquela situação, mas de certa forma então foram duramente reprimidos, e aí vai levar anos para que o movimento estudantil então retomasse, e no caso do Brasil tivemos esse aspecto mais negativo, se a gente for pensar, né, nesse sentido aí das liberdades individuais.
último país aí que eu selecionei para a gente bater esse papo de hoje é a Tchecoslováquia. Esse país, acho que você sabe, não existe mais. Hoje são dois, tem a República Tcheca e a Eslováquia. E a Tchecoslováquia surgiu logo depois, né, da Primeira Guerra Mundial. Era um país, como disse, país só, né, Tchecoslováquia. E ela fez parte do chamado Bloco Socialista. Também não sei até como você já estudou aí a Segunda Guerra Mundial. Se você der uma olhadinha no mapa, fica bem fácil de você visualizar. A União Soviética, que também, né, não existe mais, ela avançou com seus exércitos até Berlim. E por onde foi passando, esses países foram se tornando socialistas. No caso, né, a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia. Então, como estava dizendo, e a própria Alemanha, que foi dividida, né, tinha a Alemanha Oriental, vai fazer parte então desse bloco socialista. Aqui na edição eu resolvi colocar o mapinha para você poder observar melhor o que eu estou explicando. Do seu lado direito você vê a União Soviética e o avanço até Berlim. Então, por todos esses países, como citei, Polônia, Tchecoslováquia, Romênia, Hungria, a União Soviética está ajudando os partidos comunistas desses países a chegarem ao poder. Então, formou-se esse bloco socialista. O importante é você lembrar isso, que em 68, tanto foi, né, ocorreram movimentos do mundo capitalista em um mundo socialista e com aquele ponto convergente, a ideia de maior ampliação das liberdades e principalmente por parte de estudantes. E na Tchecoslováquia surgiu então, também em 68, um movimento que ficou chamado como Primavera de Praga. Pessoal, a primavera, você sabe, é a estação que as flores estão, né, desabrochando. Então, muitos movimentos têm esse nome, a Primavera dos Povos, lá no século XIX, a Primavera Árabe, certo? E aí surgiu esse termo, a Primavera de Praga. Então, seria uma série de reformas que o governo, né, da Tchecoslováquia queria promover, ampliando, né, a liberdade de expressão, tentando restabelecer relações até mesmo com países capitalistas e assim por diante. Só que a União Soviética não aceitava, dizia que isso era a reforma tinha uma pretensão de abandonar o socialismo, que tudo indica não era o caso, mas enfim, a União Soviética então fez uma intervenção, eles invadiram a Tchecoslováquia e esmagaram a Primavera de Praga. Então, se a gente for pensar, a gente tem que também ter, como eu disse no começo, a ideia desse mundo polarizado e dividido. Inclusive, eles literalmente falavam, né, as grandes potências, ou seja, o mundo tinha que se respeitar as áreas de influência. Então, o que seria isso? Os Estados Unidos vai respeitar a área de influência, né, da União Soviética, e a União Soviética vai respeitar a área de influência dos Estados Unidos. Então, o mundo, vamos dizer assim, capitalista, democrático, meio que se calou, né, diante daquela intervenção, porque seria a área de influência da União Soviética. E a Primavera de Praga também, infelizmente, foi esmagada, como eu disse. Voltando então, agora que nós falamos da Tchecoslováquia, nós podemos então resolver a questão de forma plena. A Bola pedia para explicar o protesto relacionado à chamada Primavera de Praga. Então você teria, né, que descrever que havia esse movimento que reivindicava maior ampliação da liberdade no país, certo? E aí, como nós já antecipamos, relacionar os dois movimentos na C. Agora, pessoal, veja, o que você tem que ter claro? Que, embora cada país tivesse, como eu disse, dessa rápida aqui passagem por esses principais países, você percebeu que poderia ter um caso assim, como nos Estados Unidos, mais específico da questão racial, do pacifismo, já que estava, né, em guerra com outros países. Outro vai ter, como disse, essa defesa da ampliação dos direitos individuais, mas o que elas têm em comum no fundo, certo?
uma ampliação da liberdade, seja ela de que matriz for. Então, esse maio de 68 também é conhecido como o ano que não terminou. E não terminou por quê? Porque essas lutas continuam, certo? As mulheres continuam reivindicando seus direitos, certo? A população afrodescendente, e que, infelizmente, né, tanto no caso das mulheres quanto dessa população afrodescendente, elas não têm ainda plenamente conquistado esses direitos. É um processo que às vezes demora décadas e a gente torce para ver, né, acontecer o mais rápido possível, mas é um processo, na verdade, muitas vezes lento, às vezes inclusive com reações, porque isso desperta reações também. E muitas vezes, né, alguns governos tentam dar um passo atrás, mas eu tenho certeza que são conquistas que vieram para ficar. Nós temos que seguir em frente, principalmente se a ideia é de igualdade e de liberdade. Isso a gente não pode abrir mão. Na China também nós tivemos um movimento, só que não podemos considerar diretamente associado, porque foi justamente um movimento mais conservador. Então, Mao Tse-tung, o presidente, né, da China na época, ele promoveu a chamada Revolução Cultural. Então, estimulou principalmente os jovens a denunciar professores, até mesmo parentes, que eles considerassem traidores da Revolução Socialista. Então, ficou muito famoso o livrinho vermelho, né, do Mao Tse-tung, onde, então, uma série de pessoas foram processadas, foram para campos de concentração, alguns até eliminados fisicamente, porque, segundo Mao Tse-tung, seriam contra-revolucionários, contra os princípios do socialismo. E, na cabeça do Mao Tse-tung, a juventude é que poderia, então, como diz o próprio termo, fazer uma revolução cultural, ou seja, uma revolução que defendesse os reais ideais do socialismo. Vamos voltar à canção do Caetano Veloso para a gente explicar por que então eu comecei o nosso bate-papo de hoje citando essa canção. A música do Caetano Veloso é bem interessante porque você vai ver, entre outras frases, a seguinte: derrubar as estantes, as estátuas, prateleiras, livros. Então, se você pensar simbolicamente, o que o Caetano está descrevendo? Esse maio de 68, ou seja, derrubar as estátuas. Nas nossas praças, as estátuas geralmente exaltam quem? Os heróis nacionais, não é isso? Personalidades, geralmente de um mundo conservador, muitas vezes, tradicional. Os livros também, muitos deles, embora o livro é bastante polêmico, porque muitos são para a contestação, para a crítica, mas também outros são para forçar o conservadorismo. Então, com certeza, os estudantes, e o Caetano aí traduziu de forma magnífica, é a ideia desses livros conservadores, certo? Que querem vender valores que já estão tradicionais, não é? Enraizados na sociedade. E a juventude tem, por tradição, essa ideia de mudança. Geralmente, as revoluções, com raríssimas exceções, as revoluções são feitas por jovens. Então, essa ideia, né? Os Beatles também têm uma música com o nome Revolução, e já que a gente estava falando de música, né? O Bob Dylan nos Estados Unidos, certo? Também era uma voz aí de importante, entre outros. Eu falo aqui, você pode ir atrás de música, atrás da literatura, também uma forma muito agradável de conhecer história. Pessoal, se você gosta aí dos nossos papos, né, dos nossos esclarecimentos, você já sabe o caminho, dá um like, compartilha aí com os amigos. E eu estou aqui quase que diariamente, ou com vídeos um pouco mais longos, outros às vezes é um recado ali rapidinho, para que dê para você uma formação
legal, que você vá para um vestibular bem preparado e com espírito crítico, certo? Estabelecendo relações entre os assuntos, isso é que é importante, certo? Então, eu aguardo vocês aí nas próximas aulas, nos próximos vídeos e até breve.